A paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria, que satisfação poder falar da palavra de Deus com você. Meu querido irmão, hoje quero falar do sermão profético. Nós sabemos que é um desejo humano conhecer o futuro. Muitos se arriscam procurando conhecer o futuro, tentando consultar os mortos, olhando até em borra de café, consultando, as cartas, mas a Bíblia, ela fala muito sobre o futuro. A Bíblia não fala tudo, mas ela fala muito. 30% das escrituras é composta por profecia. Muitas profecias bíblicas se cumpriram de maneira impressionante e integral. Por exemplo, a Bíblia profetizou a primeira vinda de Cristo, que ele nasceria de uma virgem, que ele nasceria na cidade de Belém, que ele seria rejeitado pelos seus, que ele seria crucificado. O Salmo 22, por exemplo, descreve de maneira minuciosa e detalhada a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, 1000 anos antes dos judeus conhecerem a pena capital que os romanos empregavam, que era a crucificação. Então nós vemos assim que a Bíblia ela acerta sobre o futuro. E o texto que eu vou ler com vocês, para mim, é um dos principais textos sobre escatologia, né? A escatologia é a parte da teologia que estuda as profecias referentes à última etapa da história da humanidade. Sabia, meu querido irmão, que nós vivemos a última etapa da história da humanidade? Lá em Hebreus, capítulo 2, se não me engano, a palavra de Deus diz assim: havendo Deus falado aos pais pelos profetas, nos falou neste último tempo pelo seu Filho. Então, Cristo é a última chance à humanidade. A Bíblia também profetiza a segunda vinda de Cristo. O próprio Senhor, lá em São João 14, ele fala que voltaria para buscar a sua igreja. Quando Jesus foi assunto aos céus e seus discípulos presenciaram, um anjo disse que ele voltaria. Então, nós estamos aguardando. E aqui nesse sermão profético que eu vou ler, o Senhor Jesus falou o que está para acontecer, o que aguarda a humanidade. São coisas terríveis, coisas tenebrosas estão para acontecer. Está para vir um período que a Bíblia chama de grande tribulação, um período de aflição nunca visto na história da humanidade. Eu optei por ler a versão de Lucas, porque ela é um pouco mais condensada, mas esse sermão está em Mateus 24, está também no livro de Marcos, se não me engano, no capítulo 13, e em Lucas, no capítulo 21. Eu quero ler a versão de Lucas. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 5, nós vamos ler a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, eu espero, e vamos ler. Lucas 21, versículo 5. Diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o tempo está próximo, não sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Eles lhe contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Meu querido e amado irmão, Jesus visitava a reconstrução do Templo de Salomão, templo que foi construído por Salomão, projetado por Davi, seu pai, foi destruído, foi reconstruído novamente pelos judeus, e agora Herodes, para agradar os judeus, reconstruía esse templo. E aí Jesus falou que aquele templo seria destruído, ele realmente foi, e Jesus começou a falar dos sinais que apontariam que a sua vinda está próxima e que o final dos tempos está próximo. E quais são esses sinais? Olha, Jesus fala de sinais na natureza, sinais no céu, né? Pode ser meteoros caindo, maremoto, terremoto. Ele fala de fenômenos naturais. Então, o final dos tempos vai ser marcado por esses acontecimentos. E eles já estão presentes, né? Eles já estão presentes. Nós passamos aí um tsunami no Japão, teve tsunami na Ásia. Há pouco tempo falou-se de uma possibilidade de um tsunami no Brasil devido a um vulcão que estava entrando em erupção. Então, esses acontecimentos eles vão estar presentes em todo o período que nós estamos vivendo, mas creio eu que à medida que o dia do Senhor se aproxima, eles vão se intensificar cada vez mais. O Senhor fala de acontecimentos políticos, guerras, rumores de guerras. Nós já passamos por tantas guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Ele fala de rumor de guerra, porque a gente não só se amedronta com a guerra em si, mas o rumor, né? Há um tempo atrás, o mundo passou pela chamada Guerra Fria. Vivia-se aquela expectativa, olha, pode acontecer um confronto entre as duas potências mundiais, né? A Rússia, que liderava a União Soviética, a antiga União Soviética, e os Estados Unidos. E o mundo vivia com medo de uma guerra nuclear, né? Houve um tempo até que o presidente dos Estados Unidos chegou a apontar mísseis para a Rússia. Então, o mundo passou esse problema e esses problemas vão se intensificar. Hoje tem vários países que vivem em guerra, né? O Afeganistão, a Síria, né? Eu tenho descendência síria, meu bisavô veio da Síria durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vemos esses acontecimentos presentes. E outra coisa terrível, Jesus fala, né? Que o amor de muitos iria se esfriar. Pai se levantaria contra filho,
E nós temos visto isso. O apóstolo Paulo também, ele profetiza uma mudança no comportamento moral do ser humano, e ele diz que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, avarentos, desrespeitosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Eu acho que eu não preciso de muita força para que você se convença que tudo isso tem acontecido. E tudo isso vai começar a se intensificar. Jesus fala de acontecimentos no mundo religioso, a multiplicação dos falsos profetas, dos falsos cristos. E essa é uma estratégia de Satanás que vai fazer com que os homens desacreditem da verdade. Imagine que você esteja aí com a nota de R$ 100, né? Que bom, que benção. Ou de 200, que agora tem uma de 200. Se não me engano, tem o lobo-guará, né? Eu não costumo ver muito ela, mas se não me engano, tem um lobo-guará. E você escute no rádio, olha, tem um monte de nota falsa de 200. Bom, a sua nota que está na sua mão pode até ser verdadeira, mas você já começa a desconfiar. Quantas seitas, quantas heresias, e a gente escuta pessoas perguntando, pastor, tem tanta igreja, qual que é a certa? Então Satanás multiplica os falsos para que você duvide do verdadeiro. Esse período de aflição ele virá. Eu, juntamente com a maioria da igreja evangélica brasileira, acredita que existe uma separação entre o plano que Deus tem com Israel e o plano que Deus tem com a igreja, né? Jesus Cristo, ele é o rei de Israel e ele é um noivo da igreja. Então, nós cremos que Cristo vai preservar a sua igreja desse período de tribulação. Seremos arrebatados, mas devemos estar fiéis, vigilantes. Veja que Jesus fala aqui para você tomar cuidado, para que naquele dia o seu coração não esteja carregado de desejo pelo pecado, de orgia, de libertinagem, de bebedeira, porque em tempos difíceis os homens buscam prazer carnal. E isso pode, na verdade, fazer com que Jesus venha e você fique. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, no versículo 10. Apocalipse, lá no finalzinho da sua Bíblia, eu estou achando aqui na minha, eu vou ler para você. Apocalipse 3, o versículo 10. Livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo 10 diz assim. Apocalipse 3, o versículo 10. Diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, eu convido você a fazer o que Jesus ensinou, estar de pé, estar vigilante. Se você está afastado, volte para Jesus antes que ele volte. A Bíblia também nos fala, eu tenho pouco tempo aqui para desenvolver o assunto, mas fala da manifestação do anticristo, Lá em Tessalonicenses fala que ele virá fazendo prodígio, e a Bíblia diz que muitas pessoas não amaram a verdade e vão crer na mentira. Deus vai permitir que o anticristo faça até sinais, e prodígios. Nós vemos que quando Moisés foi falar com o faraó, e a vara de Moisés se tornou em serpente, os magos do Egito também fizeram a mesma coisa, Então, Satanás vai vir e vai enganar as nações. O anticristo há de se manifestar. O livro de Apocalipse é um livro que trata praticamente desse assunto, e ele fala de coisas terríveis que estão para acontecer, fome, guerra, que vai realmente matar muitas e muitas pessoas. E se você quer escapar, você tem que permanecer fiel, você tem que estar vigilante, porque o inimigo ele tem tentado derrubar, ele tem promovido heresia, ele tem multiplicado os falsos profetas, ele tem, na verdade, feito de tudo para derrubar o povo de Deus. Amém? Se você gostou desse áudio, nos ajude a evangelizar, compartilhe. Aproveite aí o conteúdo do canal da Igreja Evangélica Promessas de Jesus de Lorena e ajude-nos a tornar a vinda de Cristo mais breve, porque
É necessário que o Evangelho seja pregado no mundo todo para que Jesus retorne. Eu quero fazer uma breve oração. Ore comigo. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia. Pai, que possamos permanecer firmes na fé, aguardando esse grande dia em que seu Filho aparecerá na nuvem do céu para arrebatar sua igreja. Não permita que o inimigo, Pai, venha colocar no nosso coração o desejo pelo pecado, mas antes que estejamos firmes buscando a Ti, buscando a Tua face, para que possamos nos unir a Cristo nas nuvens dos céus, Pai. É o que nós te pedimos, também te agradecemos por tudo que nos tem feito e dado, em nome do Senhor Jesus. Amém.